Vamos falar com o Túlio Amâncio. O Túlio está aqui com a gente para falar sobre os desdobramentos da manifestação que nós tivemos ontem na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, né? Foi realmente uma manifestação grande, com grande participação popular, com bastante apoio de políticos também, né? De aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que repercutiu lá dentro da Polícia Federal, que está investigando uma suposta organização de um golpe de Estado aqui no Brasil. Túlio, conta pra gente o que a Polícia Federal vai fazer, como que repercutiu isso por aí. Boa tarde pra você. O Túlio que vem se destacando mais do que nunca, com fontes importantes que ele tem, não só em algumas alas de Brasília, mas principalmente na Polícia Federal, até mesmo nas Forças Armadas. E o bom repórter, o repórter genial como o Túlio, é assim. O cara obtém informação fidedigna e compartilha com a nossa audiência. Túlio, uma honra te receber aqui no Bora Brasil, viu? Quer dizer que a PF estava de olho ali, com os olhares atentos à manifestação de ontem? Oi, gente, boa tarde a vocês. É uma honra para mim participar com vocês desse jornal. Valeu mesmo pelas palavras, Joel. Seguinte, entre as milhares de pessoas que estavam na Avenida Paulista ontem, também estavam investigadores da Polícia Federal que fazem parte dessa apuração sobre uma tentativa de golpe aqui em Brasília. Eles foram acompanhar de perto a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para os agentes, segundo fontes da PF, nesses cerca de 20 minutos de discurso, houve o que a gente pode ler, segundo palavras deles, como uma confissão. Eles estão falando do quê? Estão falando do trecho em que Bolsonaro fala da minuta golpista. Bolsonaro ele fala mais ou menos assim, o que é golpe? É tanque na rua, é arma, é conspiração, isso não foi feito. Agora, uma minuta de um decreto de estado de defesa, usando a Constituição, tenha paciência. Aí ele cita o que seria essa minuta desse decreto, o que esse decreto diz. Então, para a Polícia Federal, como o Bolsonaro também ficou calado na quinta-feira, durante o depoimento, e isso é algo que seria perguntado a ele, a PF não teve dúvidas e vai incluir isso no inquérito que trata da tentativa de golpe. Nesse inquérito, nós temos minutas golpistas, pelo menos duas, uma que foi encontrada com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e outra que foi encontrada no celular de Mauro Cid. A minuta nada mais é que um esboço, que um rascunho de um documento, a preparação de um documento. Então temos essas dois rascunhos de documento, né, onde o Bolsonaro ele iria, em um deles, decretar o estado de sítio. Tem também aquela reunião ministerial de julho de 2022, que também está no inquérito, e tem outros elementos, conversas, falas, trocas de mensagens, muitas coisas encontradas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e também fatos que foram delatados por Mauro Cid. Eu procurei a defesa de Jair Bolsonaro para falar com eles sobre isso, né? Falei com o Fábio, falei com o doutor Paulo Cunha, que também é advogado de Bolsonaro, e eles me disseram o seguinte: Túlio, o que o Bolsonaro se referiu foi sobre uma minuta que ele teve acesso no ano passado, depois que nós, defesa, tivemos acesso aos autos, tá? É sobre isso que o Bolsonaro está falando. Só que abriu margem para interpretação de outra forma, como, de fato, uma confissão. Então, por isso que essa fala do Bolsonaro vai ser, sim, incluída no inquérito, e a Polícia Federal prevê chamar Bolsonaro e outras pessoas consideradas importantes que ficaram caladas para um novo depoimento, mas ainda sem previsão de data, viu? Volto com vocês nos estúdios. Eu entendi, porque pelo jeito que ele colocou ontem lá na manifestação, foi diferente da explicação que o advogado deu recentemente, explicando que tinha levado para ele lá, para ele ter conhecimento, como você disse,
o que teria sido divulgado pelo próprio Mauro Cid na delação premiada. O Mauro Cid falou que tinha uma minuta lá e tal. Aí a equipe de defesa falou pro Bolsonaro, olha, tem uma minuta que foi dita lá pelo Cid que o senhor mexia nela. E ele mostrou um desconhecimento, pelo menos foi isso que o advogado disse. Falou, não, então traz aqui para eu dar uma olhada nesse documento, só para eu saber do que ele está falando lá. Aí levaram lá o papel pro Bolsonaro. O advogado fez isso como advogado que o defende para mantê-lo informado das coisas que estão sendo colocadas no processo. Mas ontem o que ele disse dá um entender diferente. Ele disse, eu acho importante, eu nem sabia que tinha, nem sabia que tinha essa fala. Porque da forma que ele coloca, como ele colocou ontem na manifestação, parece que isso sempre circulou no governo. Você pode esperar um minutinho, Túlio, para ouvir a gente? Claro, vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá, então. Por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Bom, nós sabemos que isso não foi efetivado como ele próprio colocou. Mas o que a PF tem colocado na investigação, e cabe a ele se defender, é de que movimentos aconteceram para tal. Conspiração. Exatamente. É o termo que a PF tem usado. Exatamente. Os movimentos aconteceram, não se concretizou, é claro, como todos nós sabemos, mas movimentos, segundo a Polícia Federal, aconteceram. É aí que está pegando, né, Túlio? Isso. E o que os investigadores da PF dizem é o seguinte: Bolsonaro ontem não só disse que de fato existia a tal minuta, ou as tais minutas, que são pelo menos duas, como ele soube descrever o passo a passo dessas minutas. Então é algo, ele de fato conhecia esse conteúdo. Isso que chamou a atenção da PF e vai parar no inquérito. Agora, por outro lado, a defesa alega, não, ele estava falando do que ele teve acesso depois, do que ele vem sendo acusado. Então fica essa narrativa da defesa tentando descolar o Bolsonaro de tentativa de golpe, mas o discurso dele, de fato, deu a entender de que ele sabia muito bem do que falava. Só acrescentando uma informaçãozinha antes de pegar para vocês, na sexta-feira, o general Teófilo, ele depois, por 5 horas, ele falou bastante com a Polícia Federal em Fortaleza. Eu trago em primeira mão aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu consegui falar com integrantes da PF que tiveram acesso a esse depoimento e eles me disseram que o general Teófilo ele está disposto a colaborar e a defesa dele não descarta uma delação, assim como fechou Mauro Cid. Quem é o general Teófilo? Ele que seria o responsável por uma espécie de insurgência dentro do Exército, já que o comandante do Exército não teria topado a investida golpista. Então o general Teófilo ele iria comandar essa insurgência e ia inclusive empregar uma força especial do Exército chamado Kids Pretos para prender o Alexandre de Moraes, que é o que estava nessa minuta golpista citada por Bolsonaro. Então essa é a informação de última hora que eu trago aqui para vocês na Rádio Bandeirantes.
o general, aliás, Teófilo, ele pode também fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O general Teófilo, né, o Estevam Teófilo, só para lembrar, se for fechar, Joel, um acordo de delação premiada, não basta depor, trazer mais detalhes. Ele tem que ter indícios de culpa das pessoas que ele vai apontar. Então ele tem que ter provas e tem que saber explicar ou pelo menos o caminho para que a Polícia Federal chegue a essas provas, né? Não basta simplesmente ter ali uma versão dele para apresentar. Então ele se propor a fazer uma delação premiada é porque alguma coisa na manga ele tem para usar aí nesse acordo com a polícia. Ele comandaria a insurgência, visto que o general do Exército na época, o general Freire, teria sido o contrário. Ele que tomaria a frente disso. É isso? Exatamente, é isso. Entendi. E ele que empregaria essa força especial do Exército para uma série de missões. Entre essas missões, estaria prender Alexandre de Moraes. Na minuta inicial que Bolsonaro teria recebido, segundo a investigação, teria também a prisão de Rodrigo Pacheco. E Bolsonaro teria pedido a edição dessa minuta. E do Gilmar Mendes também. E do Gilmar Mendes. E o Bolsonaro teria pedido a edição dessa minuta e deixado só o Alexandre de Moraes. Uhum. E quem prenderia o Alexandre de Moraes seria essa força especial do Exército comandada pelo Teófilo. Bom, mais uma informação muito importante sendo trazida aqui em primeira mão no Bora Brasil pelo nosso competente Túlio Amâncio. Ô Túlio, eu gostaria de tê-lo aqui mais vezes no Bora Brasil, viu? Se possível, de verdade, vou pedir para nossa produção ter condição de afinar um pouco mais com você, que você agrega muito pra gente, tá bom, querido? Valeu. Sempre que preciso, só acionar. Um abraço. Muito obrigado, viu, Túlio? Um abraço, parabéns Fechado. pelo trabalho aí. Valeu, forte abraço. Gente. Tchau. Valeu, até mais.